como não existiu um rei Lemuel, pelo menos nas crônicas de Israel, provavelmente esse aqui seja o próprio Salomão, que eu devia usar também esse nome, não sei se algum irmão tem alguma outra informação, mas provavelmente é o próprio Salomão. Lemuel devia ser o modo como a sua mãe o chamava. Ele era filho de Batseba, a mulher que cometeu adultério com Davi. E é interessante que o livro de Provérbios termina justamente com as palavras de Batseba. Embora aqui diga que são palavras do rei Lemuel, porém o que ele está fazendo é falar as palavras que sua mãe lhe ensinou, no versículo 1. E ela vai dizer para ele, então, exortações, uma que é justamente aquela onde Salomão iria cair, que era mulheres, né? Versículo 3, não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. E bebida, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Quando a gente lê o fim da vida de Salomão, eu acho que está em 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, ou estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Nós vemos que triste fim para esse rei que escreveu Provérbios, escreveu também Cantares, escreveu Eclesiastes. Que triste fim. E o último capítulo é basicamente a exortação da sua mãe, aquilo que provavelmente sua mãe vivia repetindo para ele, porque é 3 vezes. No versículo 2 é uma insistência da sua mãe. Como, filho meu? E como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas? É como se fosse uma ênfase muito grande aqui para aquilo que ela viria dizer em seguida: não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Em Deuteronômio, preciso abrir lá 16, estava escrito que o rei que eles haveriam de eleger quando eles entrassem na terra porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Não poderás pôr homem estranho que não seja teus irmãos. Porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. E também fala no versículo 17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si.
Parece que Salomão fez tudo isso, né? Ele tinha também muitos cavalos, e o Senhor estava dizendo que não era para ter cavalo, ele tinha muitos cavalos e muitas mulheres. E ele era um homem sábio, ele julgava com sabedoria. E nós vemos que fala do vinho, quando a gente não está sóbrio, quando está sob o efeito do álcool, nós sabemos muito bem, nós perdemos, uns perdem totalmente o juízo, e alguns ainda que pensam estar no seu juízo, não está, né? Então o vinho ia fazer com que o rei julgasse de uma maneira não conveniente. Por isso do efeito do vinho. Está falando aqui, não é interessante, é o homem que vai julgar, é o homem que está sentado no trono, que ele julgue com juízo correto, não sob o efeito de vinho, né? A bebida forte tem uma característica, todos nós sabemos, que quando passa o efeito do álcool, né? Aqui fala para que se esqueçam, para que bebam, dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Mas nós vemos que quando passa o efeito do álcool, toda aquela euforia, né, que a gente fica sob o efeito do álcool, ela passa. E tudo aquilo que a gente sentia anteriormente, a gente volta a sentir. Volta a sentir as nossas pobrezas, né, nossas dificuldades, as nossas necessidades. Quer dizer que é uma coisa passageira o álcool, na verdade, né? Ele não traz a real felicidade, né? Ele traz uma momentânea sensação de felicidade, porque realmente as pessoas se esquecem dos seus males. E o que realmente o vinho fala que alegra o coração do homem, mas não a ponto de beber, de se embebedar, né, para que ele fique nesse estado aqui. E nós podemos pensar também nesse versículo, quando eles deram vinagre para que o Senhor Jesus bebesse. Não é nada mais do que um vinho, né? Vinagre em francês, como eu já disse aqui, significa vinho azedo, era aquele vinho que azedava. O vinagre nada mais é do que um vinho que azeda. E eles deram para que o Senhor pudesse diminuir as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. E ele, provando, não quis beber. Ele não poderia se esquecer ali da sua pobreza e nem do trabalho da sua alma. Ele não poderia, não era nada para minimizar o sofrimento do Senhor Jesus. Ele recusou, ele provou, mas ele não bebeu o vinagre. Nós vemos que ele não se esqueceu da pobreza dele, e nem do trabalho doloroso da sua alma, como fala lá em Isaías 53. Mas ele teve uma recompensa. Uma das pessoas que o Senhor Jesus cita, né, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, assim como ele fala de Noé, como ele fala de Jonas, ele fala de Salomão também, ele lembra de Salomão. E quando fala dos lírios do campo, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles, fala a palavra. O Senhor Jesus, então, além dele, ele traz memória a glória de Salomão. Ele não traz memória
essas faltas, né? Realmente faltas graves de Salomão aqui. Nós sabemos que o estado deplorável, como o Mário falou, mas o Senhor Jesus fala da glória de Salomão, porque Salomão era uma figura do Senhor Jesus, das glórias do Senhor Jesus que ele vai ter, que o Mário leu lá que fala sobre Salomão. Nós vemos a mescla né, de Israel. Agora, quando Deus for chamar o seu povo, Deus sabe quem realmente vão ser os judeus, realmente os filhos de Abraão na carne, né? O povo de Israel. Nós vemos que teve uma mescla ali dos moabitas, dos edonitas e dos filhos de Ló, das filhas de Ló, e dos filhos de Esaú. Edom é Esaú. Nós vemos que teve uma mescla que teve tanto esses povos árabes ali, que então é uma mistura de filhos dos filhos de Ló, dos filhos de Ismael, dos filhos de Edom, que é Esaú, né? Todos esses povos. Agora, a linhagem de Israel, Deus não perdeu. Essa linhagem não está perdida ali. No vale dos Ossos de Ezequiel 37, Deus conhece os que são da nação de Israel mesmo, embora tenha havido toda essa mescla aí dessa linhagem. Na minha versão, a descrição da mulher virtuosa traz todas as letras do alfabeto hebraico. Eu não li aqui, algumas versões não trazem, mas o versículo 10 é Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet, E, e assim por diante. São as letras, e isso mostra um conjunto completo, né? Porque quando você coloca todas as letras no alfabeto, é como se você falasse tudo o que é possível falar. E essa mulher, ela é completa aos olhos de Deus. Certamente Salomão ouviu isso da sua mãe, e é claro que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus aqui, mas essa é a mulher segundo o coração de Deus, e tem várias qualidades aqui. Começa pelo seu valor no versículo 10, que é um valor que não dá para avaliar aqui, porque só diz que excede o de rubis, ou seja, que excede o de pedras preciosas, que são as coisas de maior valor. É interessante quando a gente fala do lugar da mulher nas Escrituras, muita gente hoje, né, acha que mas isso é arcaico, é uma afronta, é um rebaixamento da mulher, onde já se viu essas coisas, da mulher não falar nas reuniões da Assembleia, e tantas outras coisas que se critica na palavra de Deus. Mas nós estamos vendo agora algo aqui que é de aproximadamente 3.000 anos atrás. Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo, Salomão um pouco depois. Então nós estamos lendo uma descrição de uma mulher de 3.000 anos atrás. E é interessante que não começa dizendo que ela está pendurada no seu marido, alguma coisa assim, dependente do seu marido, mas diz que o coração do marido está confiado nela. O marido a tem em grande respeito. Jamais se diria isso de uma mulher que fosse oprimida pelo marido. Que o marido a tem, o coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará, ela é suprida de tudo o que é necessário. Mas ela tem noção do bem e faz o bem ao seu marido, ela lhe faz bem,
e não mal, todos os dias da sua vida. E aí fala do trabalho dessa mulher, que ela não é uma mulher vã, ela não é uma mulher parada, né, que não faz nada, que... Não, pelo contrário, ela busca lã e linho, no versículo 13, trabalha de boa vontade com as suas mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ou seja, ela negocia também. E ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e é tarefa às suas servas. Ela é uma administradora, essa mulher. Examina uma herdade e adquire-a. Ela é negociante. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, ela produz. Cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela não é preguiçosa de maneira nenhuma. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, ao necessitado, estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela é previdente. Faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura é o seu vestido. Ela é bonita, né? Ela se veste de forma bela. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os, dá cintas aos mercadores, a força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro, porque ela é previdente. Abre a sua boca com sabedoria. Tem uma passagem que fala como anel em focinho de porca, não é isso? Pendente e focinho de porco. Pendente e focinho de porco é a mulher sem sabedoria, sabe? Sem sabedoria. É, alguma coisa assim. Ela não, ela tem sabedoria, essa mulher. E a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, ela é reconhecida. O versículo é: como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. Obrigado. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Ela é valorizada pelo marido. Que figura completamente diferente da ideia que se tem de mulheres atrasadas, escravizadas, né? Eu recebi um e-mail um dia, a pessoa criticando a Bíblia, falando assim: a Bíblia manda escravizar as mulheres. É um absurdo, a pessoa não conhece. Isso aqui é 3.000 anos atrás. Hoje muitas mulheres não são assim, na nossa sociedade atual. São muito mais rebaixadas pelo marido, são muito mais oprimidas, são preguiçosas, não produzem, não fazem nada. E aqui nós temos o modelo ideal de mulher dado por Deus, inspirado por Deus, na sua palavra. E no versículo 30, enganosa é a graça, e vã a formosura, ou vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tem um versículo que fala que o temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a raiz. Na verdade, tudo isso que ela faz é só consequência desse versículo 30, que ela teme ao Senhor. E se nós temos que indicar para os nossos filhos uma mulher, uma esposa, né? Eu acho que os irmãos que têm filhos sabem disso. Esse é o modelo. Esse é o modelo que a gente tem que ensiná-los. Como a mãe de Salomão ensinou, ele não ouviu, pelo jeito, mas ela ensinou. E começando por alguém que teme ao Senhor. E quanta tristeza, né, a gente vê quando a mulher não teme o Senhor, porque daí o resto vem também nas consequências disso. Em Efésios, capítulo 5, vai falar também da mulher, né? E do homem em relação a estarem juntos. Capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esse versículo do 10 ao 31, esses 22 versículos, tem um caráter poético, né? Ele é escrito de uma forma poética, como o Salmo 119, que a cada 8 versículos também começa com uma letra. Mas está falando de uma mulher, que quem encontra uma mulher assim, fala que mulher virtuosa é quem achará o seu valor muito excede ao de rubins. O Senhor encontrou essa mulher para ele. Mas aí está o segredo de tudo, né? Por que o homem não entende a submissão da mulher e acha que é escravizar? Porque tanta polêmica a esse respeito, e a mulher com o desejo de querer ter posição, de querer trabalhar, querer fazer isso, querer fazer aquilo. Na realidade, essa descrição dessa mulher virtuosa, sinceramente, ninguém consegue. Se alguma mulher quiser ser isso aqui, esquece, não vai conseguir. É a mesma coisa dizer que você pode ter um irmão que seja perfeito e nunca vai falhar. Não tem. Não tem. Não tem uma mulher que vai encaixar nisso aqui. Elas podem tentar, podem começar a tricotar, fazer cobertorzinho, começar a lavar roupa e fazer. Mas se isso aí não for feito de coração, se não for feito no Senhor, se não é o Senhor fazendo isso por ela, ela não vai conseguir. Por isso que a mulher não consegue ser submissa ao marido. Porque ela quer ser submissa na sua própria força. E só tem um jeito dela ser submissa, no Senhor. Porque diz aqui para a mulher, que nós demos em Efésios, ser submissa como ao Senhor. E é interessante que quando fala desses dois opostos, né, o marido e a mulher, fala para o marido amar suas esposas. Porque como era fácil ele perder a paciência com ela. Porque ele é homem também e falha. Então, Cristo encontrou na igreja o seu amor, né? Ele derramou esse amor e ele preparou ela para estar perfeita perante ele. Então, a igreja pode ser perfeita assim na presença de Deus, porque Deus a faz perfeita, não porque ela por si só. Nós, como corpo de Cristo, nós não nos esforçamos para ser corpo. Nós somos pela graça e misericórdia de Deus, e Ele nos mantém como noiva em que Ele virá buscar. Mas, realmente, nós temos que entender isso. O marido amar suas esposas e as esposas reverenciarem o marido. Isso é importante. E isso não é feito como imposição, mas como dependência de Deus. O homem, na dependência de Deus, pode amar sim sua esposa, apesar de tudo. A mulher, sim, pode ser submissa ao seu marido, apesar de tudo. Porque nem o homem dispensa todo o amor necessário, e nem a mulher toda a submissão necessária, se não vier da parte de Deus. E isso é importante para a vida cristã. Nós sabemos que hoje o mundo aí leva o casamento muito vamos ver se dá certo. Se não der, separa. E não é uma coisa muito responsável. O marido e a mulher, quando os dois se unem, deixam seu pai e sua mãe se unem para ser uma só carne,
Se eles se unem, Deus os uniu, ninguém tem o direito de separar. Ninguém tem o direito de separar. A única coisa que separa um homem de uma mulher, e isso pela ruindade do coração do homem, é o adultério ou a morte. Fora isso, não tem. Não tem abertura na palavra de Deus para nada disso. Tem que haver conciliação quando existem problemas, e às vezes a gente não fala muito de problemas de casamento entre nós, como se eles não existissem. Existem sim, existem sérios problemas entre nós, irmãos, entre a cristandade e tudo mais. O que não se pode é achar que, como a tendência atual do mundo é que a separação é uma coisa normal, não deu certo, é melhor separar e achar uma outra que dê certo, para que sejam felizes e sejam um melhor testemunho para o Senhor, do que ficar aí batendo de frente um com o outro e nunca vai chegar a nada. Isso não é o que a palavra de Deus ensina. E tem que haver submissão a Deus, tem que haver da parte do marido e da esposa, ambos se sujeitarem a Deus, colocarem toda a confiança em Deus e não em si próprios. Eu, sinceramente, não poderia amar minha esposa se não fosse Deus fazendo isso por mim. Ela não seria submissa a mim se Deus não fizesse isso. Aí então tira a nossa responsabilidade? Bom, já que é Deus que faz, então não é culpa minha se acontecer alguma coisa? É sim, porque a palavra de amar, ele está mandando, é uma ordem. Amai vossas esposas, e está falando para a esposa ser submissa. E isso depende do exercício de cada um no dia a dia, tanto do marido quanto da mulher, exercitar a sua parte nesse casamento. Mas essa imagem, essa figura dessa mulher aqui, nós sabemos que no Antigo Testamento não faz menção da igreja abertamente, mas aqui nós podemos enxergar como uma figura da mulher perfeita que Cristo preparou para ele, a noiva perfeita que vai se unir com ele, vai se encontrar com ele vestida de linho fino, sem mancha, sem mácula.